pois sei que sobre tudo e todos és Senhor. Te louvo, Senhor, pois sei aleluia, aleluia, glória a Deus. E ao ouvindo essa música linda que fala que devemos dizer aleluia, porque o Senhor, Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos, que eu quero entrar na palavra com você, entrar nesse momento de oração com você, nesse momento de estudo. Eu quero entrar nesse momento de comunhão com você que está nos assistindo. Boa noite, paz para todos. Nesse momento, coloque-se de pé onde você está e vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo nosso dia e agradecer a Deus pela palavra que vai ser ministrada. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e tudo que ainda vai fazer. Te agradecemos pelo amanhã. O amanhã ele não nos pertence, ele pertence a Ti. Te agradecemos por ele, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o amanhã ele vai ser favorável aos Teus servos. Senhor, nos guia nessa palavra e nos ajuda a entender a Tua vontade para a nossa vida. Que o louvor, a palavra, a oração seja para tudo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês essa noite sobre pensamentos. O que são pensamentos? E essa semana eu estava assistindo uma palestra de um grande homem, que ele tem se destacado no Brasil, Paulo Vieira. E o Paulo Vieira ele tem uma definição de pensamento que é muito interessante. Ele fala que os pensamentos são imagens que são como se fossem fotografias que existem dentro da nossa cabeça. Esses são os nossos pensamentos. E que os nossos pensamentos, eles interferem na nossa vida. Mas o Paulo Vieira, ele não inventou isso. Ele tirou isso da própria palavra de Deus. Quando fala que os pensamentos, eles são responsáveis por muito do que vai acontecer na nossa vida. Se você pensa que uma coisa vai dar errado, não vai dar certo, que vai falhar, que vai quebrar, que vai ser destruído, isso vai acontecer. Agora, se você pensa que vai dar certo, você crê que vai dar certo, você tem fé naquilo que você não vê, isso vai acontecer também. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, falando sobre a questão dos pensamentos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. 1 Pedro 4, 1. E olha o que a palavra vai dizer. Portanto, uma vez que Cristo sofreu de forma corpórea, armem-se do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo assim, olha, Cristo sofreu em seu corpo, e isso deve estar pronto na tua cabeça, no teu pensamento. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, pense, creia, entenda que o sofrimento, o desapego às coisas materiais, às coisas corpóreas, rompem, quebram o laço com o pecado. É isso que ele está querendo dizer. O pecado ele vai tentando minar a sua vida. O pecado ele vai tentando minar a tua família, ele vai tentando minar você. Só que o pecado ele não entra às vezes de forma direta. Ele entra de uma forma indireta, às vezes através de uma imagem, através de uma música, através de um filme, através de um desenho, através de um conselho ruim de alguém. E tudo isso vai para dentro dos seus ouvidos, dos seus olhos e geram pensamentos. E esses pensamentos, eles devem ser trocados, rompidos. É isso que ele está querendo dizer. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você goste muito de assistir um filme de violência.
Você gosta muito de assistir filme de ação, muita violência, muito tiro, muita bomba, muita explosão. Você tem uma tendência a repetir aquele comportamento, porque aquilo já entrou nos seus pensamentos. Quando você é adolescente, você começa a andar com um grupo de pessoas que elas falam de um jeito, elas falam com uma determinada gíria. Você tem uma tendência a falar as mesmas gírias que eles, porque aquilo já entrou na tua mente, já entrou no teu pensamento. E ele vem dizer aqui o seguinte: olha, Cristo sofreu de forma corpórea, e isso deve estar no seu pensamento. Para termos comunhão com Deus, precisamos nos separar do mundo. E a separação do mundo em pensamento, ela começa. E quando você começa a se separar, isso pode ser doloroso. Talvez quando você começa a se separar do mundo, você vai ter que deixar amizades para trás, você vai ter que deixar familiares para trás, você vai ter que deixar costumes que você tinha para trás, vícios que você tinha para trás, e tudo isso vai lhe causar dor. Mas é isso que ele está falando aqui, ó. Entendam que Cristo sofreu de forma corpórea, e coloquem isso no seu pensamento, pois aquele que sofre no seu corpo rompe com o pecado. Se você quer romper com o pecado, então você deve romper com o pensamento pecaminoso. E ele não fala isso só em 1 Pedro 4:1. Ainda em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer o seguinte. Olha o que ele vai falar aqui, mais uma vez ele falando sobre pensamento. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Quanto mais tenham vocês o mesmo modo de pensar, ou seja, não tenham pensamentos divididos. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente e sejam misericordiosos e humildes. Mas ele começa dizendo: tenham o mesmo modo de pensar. Jesus Cristo ele fala sobre isso, ele diz o seguinte: aquele que pensa e imagina adulterar com uma mulher, já adulterou. Aquele que pensa e imagina em matar alguém, já é homicida. Ele está querendo dizer que a ação, ela começa no pensamento. Qual é a ação que o mundo, qual é o pensamento que o mundo está querendo colocar em você nesse momento? Pensamento de desespero, pensamento de igreja fechada, sabe? Quando as pessoas dizem para você que a igreja está fechada, sabe o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer o seguinte para você: não existe mais lugar para você buscar socorro. É isso que ela está querendo dizer. Ela está querendo colocar esse pensamento na tua cabeça. Só que, irmãos, tenha um entendimento. A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja não é essa estrutura que está nos arrodeando. A igreja somos nós. Essa estrutura ela é importantíssima e ela é essencial para a nossa comunhão, para o nosso crescimento, a nossa maturidade em Cristo. Mas a primeira igreja somos nós. E você pode sim louvar, pode pregar e pode continuar assim, sendo igreja. Igreja é essencial. Mas não absorva os pensamentos que o mundo está trazendo para você. Mais uma vez a questão de pensamento. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus capítulo 3, versículo 1 vai dizer o seguinte: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Ele está falando comigo, ele está falando com você. Irmãos, participantes do chamado celestial. Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Fixem seus pensamentos em Jesus. O seu pensamento deve estar em Jesus, meu querido. O seu modo de pensar deve estar nele. Na hora que você tiver dúvida de como agir, pense como ele agiria e você vai acertar. É isso que ele está querendo ensinar na palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus nos ensina, e esse versículo é bem conhecido de todo cristão, quando Deus fala assim: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus planos não são os meus planos, os seus caminhos não são os meus caminhos. Ele está querendo dizer, o caminho do homem é diferente, o pensamento do homem é diferente do de Deus.
O pensamento de Deus é puro, é santo, é poderoso, é perfeito, é agradável. É isso que Ele quer para a tua vida. Mas você às vezes está pensando em derrota, você está pensando em morte, você está pensando em destruição, você está pensando em medo, você está pensando em pânico. Esses são os seus pensamentos. E a palavra diz: abandona esses pensamentos e fixe o seu pensamento em Jesus. Quando alguém falar para você, tem muita gente morrendo, você vai dizer, mas tem muita gente sendo curada. Quando alguém disser assim, não tem médico, você vai dizer, Jesus é médico dos médicos. Quando alguém disser assim, não tem mais solução, o mundo está em trevas, você vai dizer, Jesus fez de nós sal da terra e luz do mundo. Quando disserem assim para você, o mundo está perdido, você vai dizer, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. São os nossos pensamentos fixos em Jesus. Só assim a gente consegue vencer o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração e guarde o que está ocupando os seus pensamentos. Existem muitos versículos na Bíblia falando sobre isso. O apóstolo Paulo fala, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos, coisas boas e sadias. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E muito obrigado por você receber essa palavra. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.